Oi, boa tarde. Vou estar aqui continuando falando do missionário Flávio, tá? Ele pode achar ruim, eu não posso fazer nada. Eu tenho que trazer a direção do Pai. Mas primeiro eu tenho que estar falando sobre o sonho que ele teve, que o anjo falou para ele, mostrou para ele. Ele viu uma nuvem escura e de repente uma mão pegou ele, assim ele contando. E ele foi aproximando perto da nuvem. Quando ele foi chegando perto da nuvem, a nuvem era escura. E foi chegando mais perto, ele viu, era demônios nas nuvens. Os demônios chegavam a ter aquelas unhas grandes e os dentes afiados. Isso é verdade, eles têm. E eles faziam assim, barulho com os dentes, com as unhas que queria arrancar ele, catar ele. O que significa? A nuvem significa algo que ia levar ele perto da morte, que a morte é o pecado do coração dele que levará, que levou a muitos e vai levar, entende? E aonde ele verá a morte, né? Então o anjo já preveu isso para ele, o que ia acontecer e cumpriu. E tá escrito aqui, eu anotei, ele falou assim, eu vou ler aqui, tá? Posso errar um pouco, mas eu vou ler para você. E quando ele contou esse sonho, todos os sonhos que ele sonhou, que o anjo mostrou para ele, já está se cumprindo tudinho. Esse se cumpriu ontem. E ele conta, o sonho que eu vi, o túmulo do caixão, foi antes de acontecer esse previsto que eu vou estar contando aqui. A árvore cortada foi antes de ontem, o pão foi hoje, então eu tô tendo cada visão, porque eu assisto a live dele, né? E eu fecho os olhos para ouvir, então o Espírito Santo me mostra. Então eu vou estar contando aqui o que aconteceu com ele ontem, tá? O missionário, ele falou que ele estava vindo de Colatina, porque ele estava vindo da irmã dele. Ontem ele fala que quando ele faltava 5 quilômetros, né, para chegar na casa dele, quando ele foi virar a curva, ele viu um homem na curva, e esse homem, ele era negro, né? E ele estava atravessando a rua. Na hora que ele estava passando o carro na curva, esse homem estava na curva, atravessando em passos bem devagar, andando normalmente devagar. É um homem negro, né? E aonde ele viu que ele estava vindo com tudo, ele fez aqui está escrito assim, ele refriou o carro, né, para não pegar no homem. Quando ele buzinou pro homem, né, que ele parou bem em cima do homem, o homem olhou para ele, né? O homem, ele olhou para ele com um olhar e ele viu que era o próprio diabo. Até a mulher dele falou, é o diabo, né? Viu pelos olhares dele. E ele sorriu para ele, né, com um olhar feio. Ele disse que foi feio o que aconteceu ontem. Esse homem, quando olhou para ele, conforme o carro parou por cima desse homem, o homem virou o rosto para ele com um olhar diabólico e com um sorriso, conforme tinha uns dentão assim. Então isso significa que aquilo que o anjo mostrou para ele, que a mão levou ele até a nuvem escura de preta, e quando ele chegou era demônio, cumpriu ontem na vida dele. Eu falo para vocês que o anjo está alertando ele faz tempo, e através de mim também, porque eu peço para o Espírito Santo me mostrar, para mim poder estar revelando, para salvar esse irmão. Entende o porquê que esse homem olhou para a cara dele com essa cara mal para ele? Porque ele está no abismo. Ele está no mundo dos mundanismos, ele está no mundo gospel, ele é um homem religioso, ele está cometendo pecado, ele está em desobediência com o pai. O diabo, ele conhece a palavra do pai todinha, conhece a forma que o pai quer que prega a palavra, e ele sabe o que vai salvar o povo. Então ele faz as pessoas cometer as coisas ao contrário, enviando as suas entidades, que são os demônios da vossa casa.
A partir que ele deixou a casa dele à mercê do diabo, tirou a santidade da casa, a santificação, tirou do corpo dele, acabou. O diabo não respeita isso daí. Ele só respeita quando ele abrir a boca dele e ele expulsar e colocar a casa em ordem e colocar o Senhor Jesus lá, o Espírito Santo do Pai, para poder conduzir aquela casa da forma que o Pai quer. Então ele, por causa do dízimo das ofertas, ele está indo pro abismo, para a morte, entende? E ele está no pecado do adultério também, porque ele falou, eu vou estar falando aqui o que o anjo falou para ele também, do adultério também. Eu não sei se está nesse caderno aqui, mas se esse vídeo não dá para mim falar, porque é muita coisa para mim falar aqui, né? Que a mulher chutou a bola, né? Quando a mulher chuta a bola e ele para com a mão, ele vai saber isso que eu tô falando. Ele vai lembrar. É o adultério da mulher dele, né? Ele não quer a outra mulher. Ele quer essa que ele tá. Ele não quer saber do passado. Ele fala que o passado não o condena. Mentira, o passado é o que ele vive. Todos estão vivendo o passado. Todos estão voltando ao passado. Vivendo o passado do Velho Testamento tudinho. E no qual, se ele não se redimir com o Pai, com a sua santidade, né, do adultério, que essa mulher que ele está, não é a esposa dele, não foi preparada de Deus, foi preparada da boca de profetas aí, que diz que ia preparar uma serva de Deus para ele, no qual ele brigou muito com a mulher dele no passado, né, e aonde ele largou dela, e aonde ele passou a casar, e também ele trouxe também uma bagagem terrível também do passado, e também se envolveu com mulheres também, ele confessa isso daí, e aonde ele traz um corpo impuro diante do Pai. Então, não adianta, o batismo dele tem que ver qual é o batismo dele, se for um batismo santificado, se ele colocou as vestes, se for um batismo do Senhor Jesus santificado, ele recebeu novas vestes, entende? Mas ele é casado com uma mulher, então essa que ele tá não é, ele tá em adultério, ele tem que redimir com o pai, com o próximo, ou ele volta com a mulher, reconcilia, ou ele larga das duas, não toca nenhuma nem na outra. E isso é um sacrifício da cruz, no qual ele vai ter que aceitar para entrar no céu, porque no céu não vai subir. Então, tudo que ele está fazendo está levando ele está fazendo tudo que o povo está fazendo. Leonardo Salles, Vitória Souza, por aí vai. Todas essas pessoas que estão nas mídias, os grandãos, que estão aí famosos, né? Tudo, Regiane, tudo, estão compactando com o pecado, com a iniquidade. Não está levando o povo na presença de Deus para descontaminação do corpo, espírito e alma. Ele prega palavras, histórias, tocando na ferida das pessoas, né, sobre sentimentos, né? Ontem ele falou uma coisa na live que era para tocar no meu sentimento, mas não toca mais, porque o Espírito Santo sabe que ele me tirou desse passado doloroso, mas eu quis chorar, porque eu lembrei do que aconteceu. Foi a mesma pregação que ele pregou ali. Então, tudo que ele prega ali não é um pão da vida, que dá vida eterna e que dá paz aqui, que dá libertação e descontaminação. É um pão feito em casa pela mão dele ali. Construção feito o homem. O templo é feito de homem. Assim as igrejas que ele está indo. Ele é religioso, ele compacta com os carnaval, com os espiritismo e por aí vai. Ele confessou com a boca, com os canobristas, com canobré. A linguagem dele é da canobré, né? Da Umbanda, né? Então percebe os vídeos dele e depois vocês vão tirar aí a conclusão daquilo que eu estou falando. Ele precisa voltar, se redimir, ele precisa renascer do mundo dos mortos, senão vai perecer. É difícil ouvir isso, isso é para todo mundo, ninguém escapa. Ou obedece agora e volta a ter juízo, ou vão perecer. Keila pereceu, Bola de Neve pereceu, todos estão perecendo, entende? Não é porque está na igreja falando em língua, crente servo de Deus foi para o céu de forma alguma. Tem as obras aí, a alma gorda, tem a remissão do Pai.